Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais uma aula, tá? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a literatura de cordel. Portanto, sétimo ano, eu convido vocês a abrirem um livro aqui no capítulo 6. Nós vamos já entrar aqui nessa página 51, que é o último capítulo do livro. Galera, nós estamos aqui então falando de uma literatura que vem do popular, tá? A literatura de cordel, a principal característica dela que ela tem uma fala, ela tem uma linguagem informal. Quer dizer, a literatura de cordel não está preocupada com aquela gramática normativa, tá? O que é uma literatura de cordel? São contos populares, tá? Que acontecem ali principalmente na região nordestina, tá? Então acontece na região do Nordeste brasileiro. As pessoas escreviam os contos, os poemas e colocavam em varais para vender nas feiras, Caruaru, nas feiras aí do Nordeste, ok? O que nós precisamos entender sobre essa literatura? Nós deparamos aqui com uma imagem, tá? De uma xilogravura. O que é uma xilogravura? Xilogravura é uma gravura talhada em madeira. Portanto, os artistas de xilogravura, eles utilizam uma tábua, utilizam uma ferramenta de talhar, fazem o desenho, como vocês podem ver aqui, tá? É uma técnica muito antiga, uma técnica chinesa. Então eles talham esse desenho na madeira da forma como eles querem, da forma que eles querem, e eles passam depois uma tinta colorida ou uma tinta preta, geralmente são monocromáticas da mesma cor, uma cor só, né? E eles colocam depois esse carimbo em uma folha de papel, tá? No cordel, além de ter a parte de texto verbal, a parte escrita, utiliza-se muito os textos não verbais, que são as xilogravuras. Nós aqui temos, na página 51, uma xilogravura muito famosa do J. Borges, que é um artista muito famoso, um artista brasileiro que vive no Nordeste, tá? E ele aqui retratou os retirantes. Quem são os retirantes? Os retirantes é uma figura muito comum no Nordeste. Essas pessoas eles se retiravam no período da seca nordestina, que era muito grande. Então eles iam para outros lugares em busca de alimentos, tanto para eles quanto para os animais que eles criavam. E aqui nós temos uma imagem muito famosa, que é a imagem do livro Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos. Esse autor ele retrata então uma família, a saga de uma família que é retirante e sai em busca de melhorias de vida, pois a seca era muito castigante. Então essas pessoas eles saíram então a pé, todos a pé, né, caminhando aí, fazendo um longo caminho. Tem essa cachorra, a cachorra baleia, que é muito famosa na história, e eles saem em busca de uma melhoria de vida, em busca de alimentos, em busca de uma vida melhor, pois quando chovia novamente, essas pessoas voltavam à sua terra de origem. Então para eles a chuva era uma forma de esperança, tá? Quais são as características principais da literatura de cordel? Eu já falei no início que é uma linguagem informal, é uma linguagem popular, eles não estão preocupados em escrever com a gramática normativa. Portanto, vocês verão lá na página, deixa eu só verificar aqui, mas vocês verão lá na página 56 sobre a linguagem do cordel, eles não estão preocupados em escrever de maneira correta, como por exemplo a palavra virgem, que seria virgens, como o livro retrata aqui, tá certo? Vocês podem perceber que no decorrer das páginas nós temos várias xilogravuras aqui. Tá? Então é o principal texto não verbal que ocorre aí na literatura de cordel. Ok, pessoal? Pessoal, continuando então aqui sobre a nossa literatura de cordel, vamos falar então sobre as características. Eu já havia falado no início do vídeo que uma característica que tem na literatura de cordel é uma linguagem que eles não estão preocupados em falar, escrever da maneira formal, da maneira correta, como a gramática normativa pede. Portanto, na literatura de cordel não há essa preocupação.
Outra característica que é muito comum na literatura de cordel é a utilização do humor, do sarcasmo, tá? Então eles fazem muito essa crítica e o principal tema retratado nas literaturas de cordel é o povo brasileiro. Então trata do folclore brasileiro, das lendas, dos mitos, sobre a história do povo brasileiro. Lembra que aqui no início nós falamos um pouco sobre a retratação da história de Vidas Secas, que é a saga de uma família que vai em busca de uma vida melhor por conta da seca. Então, as literaturas de cordel tratam muito bem disso. Elas são vendidas em mercados, né, em feiras livres, são feitas em folhetos, então são penduradas em varais, né, como a gente pode ver aqui no livro. Então é exatamente desse jeito que a literatura de cordel ela é vendida, enfim. Que mais que a gente pode falar? Outra coisa que é muito comum na literatura de cordel é como a linguagem ela é estruturada. Portanto, nós temos ali o estudo da métrica. Então, o que é um estudo da métrica que é muito comum na literatura de cordel? Galera, continuando então aqui a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre uma característica que é muito comum na literatura de cordel, que é a métrica. O que é a métrica? A métrica é a contagem dos sons dos versos. Lá na página 54 nós temos aí do lado um quadradinho na cor marrom que está escrito o seguinte: métrica popular, redondilha. A nossa poesia popular tem muita influência da poesia popular portuguesa, em que a métrica mais comum era a redondilha. O que é uma redondilha? Ou seja, versos com 5 sílabas é a redondilha menor, versos com 7 sílabas é a redondilha maior. Portanto, na literatura de cordel, na estrutura, nós temos o estudo da métrica e nós temos as redondilhas menor e redondilha maior, tá? O que a gente precisa entender com relação à literatura de cordel? A literatura de cordel ela é principalmente uma poesia, um conto popular. Conta a história de um povo, do povo brasileiro. Mas é só da seca, é só do povo sofrido? Não. Conta sobre a história também geral do povo. Conta principalmente a cultura brasileira. Então, a literatura de cordel ela se ocupa desse estudo, tá? Sempre há ali na literatura de cordel, como eu disse no início do vídeo, a junção de um texto verbal de um texto não verbal. Os textos não verbais então aí as xilogravuras, ok? E é maravilhoso a literatura de cordel, é algo muito lindo, pois retrata os contos das pessoas comuns, tá? Então é por isso que não há a preocupação em uma literatura de cordel com uma linguagem rebuscada, uma linguagem difícil. Pelo contrário, como é uma linguagem popular, ela é uma linguagem voltada para o povo. Ela é uma linguagem, além de ser voltada para o povo, contando a história desse povo. Tá certo, pessoal? Portanto, boa aula para vocês e bons estudos.